dos versos finais da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Leremos os versos 25 até o verso 28, até o final do capítulo e o final da carta. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos reler, irmãos, esses versos finais da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Meus irmãos e irmãs, após 7 meses, exatamente, nós hoje, com a graça de Deus, estaremos concluindo a exposição dessa primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Eu não costumo anotar quando inicio as exposições, mas o presbítero Célio sempre anota o início das exposições. E conferi com ele que começamos essa exposição de Tessalonicenses no dia 17 de dezembro do ano passado. Portanto, praticamente, exatamente 7 meses atrás. E durante esses 7 meses, Deus nos guardou, louvado seja Deus por isso, nos deu vida, saúde, nos permitindo assim concluir a exposição de mais essa porção tão preciosa, tão rica, tão cheia de orientações, instruções e princípios de natureza prática para a vida da igreja. E nós devemos ter um certo cuidado quando estamos concluindo a exposição de uma carta apostólica, porque podemos equivocadamente imaginar que esses versos finais, essas porções finais, não são tão importantes ou não são tão relevantes para nós. Trata-se de um pensamento equivocado, errôneo. Nas cartas de Paulo, nós não temos na parte final, nas últimas palavras das suas cartas, apenas algumas expressões convencionais ou formais, como se ele não quisesse transmitir, comunicar a cada um de nós mensagens relevantes, importantes para a nossa vida. Na realidade, meus irmãos, a própria prática demonstra que, normalmente, no final das nossas cartas, nós abordamos alguns assuntos de maneira rápida, de passagem, mas assuntos importantes. A ideia é, nós não queremos completar a carta, não queremos encerrá-la, sem abordar algumas questões que nós consideramos ali como uma última oportunidade para tratá-las, última oportunidade para mencioná-las. Normalmente tratam-se de exortações ou pedidos ou intercessões de natureza prática, mas, ressalto, relevantes para a vida da igreja. E não queremos deixar de lado, e por isso eu convido os irmãos a observarem bem, a tentarem bem, como o apóstolo Paulo conclui essa sua primeira carta endereçada aos Tessalonicenses.
Os irmãos conhecem perfeitamente bem o contexto, sabem que a carta se divide principalmente em duas porções principais, até o capítulo 3, e depois do capítulo 4, nós temos então uma série de abordagens de problemas que o apóstolo Paulo podia perceber ali na igreja de Tessalônica. Quando nós iniciamos a exposição desta carta, eu chamei a atenção dos irmãos que, dentre os propósitos que o apóstolo Paulo tinha ao escrevê-la, estavam a necessidade que ele sentiu de expressar a sua alegria pelo progresso daquela igreja. Era uma igreja que avançava, uma igreja que andava bem, uma igreja que vinha progredindo, e quando o apóstolo Paulo recordava daquela igreja, fazia menção daqueles irmãos nas suas orações, com alegria, recordando-se da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação, do amor que aqueles irmãos demonstravam uns para com os outros e para com os santos em geral, bem como da firmeza, da esperança que aqueles irmãos nutriam, no sentido de que Cristo cumpriria plenamente as suas promessas e consumaria a grande obra de salvação que ele veio realizar neste mundo como nosso mediador divino. Mas o apóstolo Paulo também queria encorajar aqueles irmãos a avançar mais e mais, e várias vezes o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de que, embora reconhecendo que os irmãos estavam avançando bem, caminhando bem, ele queria, anelava que eles progredissem mais e mais, avançassem mais na vida cristã, porque, como repetidamente tenho mencionado para os irmãos, a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até pela graça de Deus, ser dia perfeito, quando a nossa salvação se consumar, a nossa santificação se realizar plenamente, e como aprendemos nesta carta, pudermos desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus, quando Ele retornar para a ressurreição dos santos e para que vivamos com Ele para toda a eternidade. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo também tinha o propósito nesta carta de consertar, de reparar algumas deficiências da fé, da vida, que ele podia perceber naqueles irmãos. Timóteo havia retornado com notícias alviçareiras, positivas acerca da igreja, mas certamente ele também mencionou algumas dificuldades, algumas dúvidas e alguns problemas que a igreja vinha enfrentando, tanto no relacionamento mútuo entre os irmãos, no relacionamento entre membros e a liderança, como também com relação a questões escatológicas que nós estivemos considerando aqui no capítulo 5, a partir do versículo 13, no capítulo 4, a partir do versículo 13. No capítulo 3, no verso 10, nós lemos que o apóstolo Paulo orava noite e dia por aqueles irmãos com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Não há igreja neste mundo, por melhor que seja, por mais progresso que tenha alcançado com a graça de Deus, que não tenha deficiências na fé que precisem ser reparadas, consertadas. E exatamente para isso, o Senhor mesmo institui ofícios na sua igreja, de supervisores espirituais do rebanho e ministros da palavra, para consertar, reparar as deficiências da fé dos irmãos, a fim de que, com a graça de Deus, avancemos mais e mais, cresçamos mais e mais na graça e no conhecimento e no amor ao Senhor. E o apóstolo Paulo, portanto, teve oportunidade na carta de orientar aqueles irmãos acerca de várias necessidades que eles estavam experimentando, tanto, como eu disse, com relação a temas escatológicos, que vinham fazendo com que alguns irmãos se entristecessem em demasia, como
aqueles que não têm esperança, pelo menos a esperança firme em Cristo que nós temos. O apóstolo Paulo também vinha exortando aqueles irmãos à pureza no corpo, advertindo-os contra a lascívia, contra a impureza sexual, com relação à conduta envolvendo o relacionamento entre os membros da igreja, entre os membros e a liderança, e particularmente na relação da igreja com Deus. Há duas semanas estivemos aqui considerando como o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos a se regozijarem sempre, a orarem sem cessar, em tudo dar graças e assim por diante, no relacionamento deles para com o Senhor, no relacionamento deles para com Deus. Domingo passado, consideramos aqui a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. A sua segunda oração, a primeira sessão, foi concluída com uma oração em vários pontos semelhantes a essa oração aqui, como considerei já com os irmãos, e aqui então o apóstolo Paulo ora, tendo como objeto da sua oração suplicar ou manifestar o seu desejo que Deus consume a salvação daqueles irmãos, que Deus santifique plenamente aqueles irmãos em Cristo, que o Senhor, pela sua graça, complete essa boa obra começada naqueles crentes de Tessalônica, de tal maneira que eles venham a ser apresentados íntegros, santos, plenamente irrepreensíveis diante do Senhor, por ocasião do seu retorno em glória, como igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Evidentemente que nesta vida aqui, nós não alcançaremos jamais a santificação plena, perfeita, nem o apóstolo Paulo a alcançou, senão ele não exclamaria, como exclama no capítulo 7 da sua carta aos Romanos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus, que veio a esse mundo, realizou a sua obra, que nos habilita a sermos santificados pela operação do Espírito Santo em nós. O Senhor é quem santifica. Esta é a implicação da oração do apóstolo Paulo no verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nos chamou para a santificação, como Paulo escreve no seu primeiro capítulo da sua carta aos Efésios, e aquele que é fiel e nos chama com esse propósito de nos santificar, certamente não lhe falta poder, nem lhe falta determinação, vontade e fidelidade para cumprir as suas promessas, mas não sem a nossa participação, a nossa responsabilidade, porque somos continuamente exortados na Bíblia a desenvolvermos a nossa salvação com temor e com tremor, embora sabendo que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. E finalmente, irmãos, não faltando mais, tendo já orado por aqueles irmãos, por aquela igreja, nesses versos que acabamos de ler, nós encontramos as palavras finais do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Esse é o tema da nossa mensagem, as palavras finais de Paulo nessa sua carta. E dentre essas palavras finais do apóstolo Paulo, endereçadas à igreja de Tessalônica, observem, por favor, nesses versículos 25 a 28, nós encontramos um pedido, no verso 25, uma instrução ou orientação, no versículo 26, uma conjuração, esse é o termo mais apropriado, aproveitando a própria terminologia bíblica, no versículo 27, e finalmente a bênção, como é o seu costume, aquilo sinteticamente ele deseja para aqueles irmãos em Cristo Jesus,
no último versículo da carta, no versículo 28. Vamos, portanto, irmãos, para concluir essa exposição da primeira carta aos Tessalonicenses, apenas elucidar um pouco, comentar um pouco e procurar aplicar essas últimas palavras, essas palavras finais de Paulo, endereçadas à igreja de Tessalônica. Verso 25, como eu disse, contém um pedido: irmãos, orai por nós. Mas antes de comentar esses versos, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de como essas palavras finais de Paulo à igreja de Tessalônica são palavras afetuosas. Há até uma conjuração aqui, mas são palavras afetuosas de Paulo, são palavras fraternais, e isso fica destacado no fato de que, nesses 4 versos, ele usa 3 vezes a palavra irmãos. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E só não há a palavra irmãos no verso 28, porque ele a substitui pelo pronome: a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, seja com todos os irmãos, membros da igreja de Tessalônica. E, portanto, dentre essas palavras finais, a primeira coisa que Paulo faz é esse pedido expresso no versículo 25: irmãos, orai por nós. É uma prática absolutamente comum do apóstolo Paulo, pedir a oração da igreja por ele. Nesse caso, por nós, porque ele se encontrava acompanhado de Timóteo e de Silvano, ou Silas, o nome hebraico, e então ele suplica a oração daqueles irmãos pelo time de missionários, pelo grupo de evangelistas, de missionários, no sentido genérico do termo, que estava agora ali na cidade de Corinto, numa missão difícil, numa cidade difícil, pecaminosa, muito corrompida, com a tarefa de anunciar o Evangelho e proclamar o Evangelho. E ele então pede que os irmãos intercedam a Deus pelo time de missionário, por ele, por Timóteo, por Silvano. E, ao fazer isso, Paulo está apenas repetindo aquilo que ele, de fato, costuma fazer nas suas cartas. Os irmãos podem observar, por exemplo, logo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no final da carta, já na parte final, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo pede novamente oração daqueles irmãos por ele. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Na sua carta aos Romanos, os irmãos podem recuar, no capítulo 15, na parte final da carta, portanto, no versículo 30, novamente o apóstolo Paulo, nessa parte final, roga à igreja que ore por ele. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Na sua carta aos Efésios, os irmãos podem acompanhar, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, depois de enfatizar no verso 18, que toda essa armadura de Deus deveria ser utilizada com oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os irmãos. No verso 19, o apóstolo Paulo acrescenta: e também por mim, me incluam nas orações de vocês,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Apenas para que os irmãos tenham uma visão bem mais nítida acerca desse costume regular do apóstolo Paulo, se lerem também em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3, verão que novamente no final desta outra carta, o apóstolo Paulo pede a oração dos irmãos, que os irmãos intercedessem por ele. 4:2 de Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como me cumpre fazer. Vejam, portanto, irmãos, que quando o apóstolo Paulo, de forma lacônica, pede que aqueles irmãos de Tessalônica intercedam por ele, orem por ele, à luz das orações que ele suplica nas outras cartas, nós podemos bem concluir o que é que o apóstolo Paulo tinha em mente. Que Deus o abençoasse, no sentido de que abençoasse o seu ministério, que ele fosse fiel, ousado, como lhe cumpria fazer, e então anunciasse a palavra de Deus com firmeza, com fidelidade, debaixo da graça, da direção, do poder e da assistência do Espírito Santo, porque isso é o que consumia, na realidade, os pensamentos do apóstolo Paulo. Quando estivemos aqui estudando o livro de Atos, expondo durante 2 anos, os irmãos devem lembrar como Paulo mesmo, quando admoestado e advertido de que se fosse para Jerusalém ele seria preso, ele disse: olha, eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto para morrer em Jerusalém, desde que eu consume o meu ministério, desde que eu complete o meu ministério. Portanto, meus irmãos, mais do que preocupação com a sua integridade física, ele também pediu oração por isso, mas o que predominantemente surge, se manifesta nas orações do apóstolo Paulo, é o pedido de que os irmãos orassem por ele, no sentido de que Deus o abençoasse, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus com sinceridade, com fidelidade, graça, para que o reino de Deus seja promovido, a glória de Deus seja promovida, e assim então o nome de Deus fosse honrado e glorificado. Paulo tinha, portanto, irmãos, consciência da importância não apenas da oração intercessória dos ministros pelos membros da igreja. É um dever nosso, é uma responsabilidade e um privilégio nosso. Mas também Paulo tinha consciência da importância da oração intercessória dos membros pelos líderes da igreja, pelos ministros, pelos presbíteros e até por ele como apóstolo de Cristo. Ele sabia que de uma maneira ou de outra o sucesso do seu ministério dependia também da fidelidade dos irmãos em intercederem, em recorrerem ao trono da graça de Deus e orarem por ele. E assim, o apóstolo Paulo não deixa de suplicar que os irmãos intercedam e orem pela sua atividade evangelística, pela sua atividade missionária, pela sua pregação do Evangelho. Na realidade, irmãos, vejam que o apóstolo Paulo já havia manifestado o fato de que ele orava intensamente pela igreja de Tessalônica. Se os irmãos observarem a carta, relembrando, no capítulo 1, versos 2 e 3, que eu acabei de mencionar, o apóstolo Paulo faz referência ao fato de que ele mencionava aqueles irmãos sempre a Deus nas suas orações. No capítulo 3, no versículo 10, novamente o apóstolo Paulo
ora por aquela igreja, 10 até o verso 13. E na sessão que estudamos domingo passado, versículos 23 e 24, novamente encontramos o apóstolo Paulo orando por aqueles irmãos. Portanto, meus irmãos, nada mais natural que, havendo deixado claro que ele estava orando por aqueles irmãos, que justamente o apóstolo Paulo pedisse: orem também por mim. E é interessante até que em muitos manuscritos antigos nós temos exatamente assim, não apenas irmãos, orai por nós, mas irmãos, orai também por nós, também orai por nós, quase que dando a ideia de que, assim como nós oramos por vocês, retribuam, orem também por nós, supliquem a graça e a misericórdia de Deus em nosso favor. Mas, meus irmãos, a carta continua nessas palavras finais do apóstolo Paulo, e além desse pedido de oração que nós encontramos no versículo 25, pela sua vida, pelo seu ministério, bem como pelos seus colegas de ministério, Timóteo e Silas, no verso 26, o apóstolo Paulo dá uma instrução final àqueles irmãos, uma instrução relacionada à saudação mútua, a saudação dele para os irmãos e a saudação através da qual os irmãos deveriam saudar uns aos outros, quando ele diz: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. É bom esclarecer que no Oriente Médio antigo, na realidade até ainda hoje, o costume de saudação mútua era através do ósculo, do beijo. Aqui e ali nós ainda assistimos na televisão, duas autoridades se encontrando e se saudando mutuamente, não com um aperto de mão ou com um abraço, como na nossa cultura costumamos fazer, mas com um beijo na face. A realidade é que há um número enorme de maneiras culturais utilizadas para expressar o carinho, expressar o contentamento, a amizade, a alegria de encontrar outra pessoa, isto é, formas muito variadas de saudações, dependendo da cultura de um grupo, cultura de nações e de países. Muitas vezes, para isso, utiliza-se as mãos, como nós costumamos fazer, apertando as mãos. Isso não é costume em alguns outros países também, que até as pessoas estranham ali quando a gente vai dar a mão. É costume nosso saudar as pessoas cumprimentando e apertando as mãos. Às vezes usamos os braços, como também é nosso costume saudar, abraçando as pessoas. Também não é costume em outros países, e as pessoas se sentem um pouco constrangidas quando vamos saudá-las e nós, então, abraçamos as pessoas. A gente percebe que, às vezes, a tendência é quase de recuar, meio preocupado com o que é que vai acontecer. Na realidade, em outros países, são um pouco mais frios do que nós, brasileiros, aqui, nesse sentido. Assim como em outros países, saúda-se também com beijos, como eu acabei de mencionar, na face. Há até saudações estranhas para nós com o nariz, encostando um nariz com o outro. Há grupos que fazem assim, parece que os esquimós saúdam uns aos outros, encostando o nariz no outro. Isso pode parecer estranho para nós, mas para eles é uma maneira perfeitamente normal de saudar. Em algumas culturas, saúda-se recuando-se para trás e se curvando e se dobrando diante das pessoas. E o fato é que, na época, naquela cultura, a maneira normal de uma pessoa saudar a outra, especialmente homens com homens e mulheres com mulheres, não frequentemente homens com mulheres, mas mesmo gênero, o beijo o ósculo era um tipo de saudação comum.
algumas igrejas, alguns grupos religiosos, querendo seguir ao pé da letra essa passagem bíblica, ressuscitaram o ósculo santo. E então saúdam-se com beijos e tentando, no bom sentido até, obedecer esta injunção aqui, essa instrução do apóstolo Paulo. Não me parece que isso seja necessário. Não parece que o apóstolo Paulo queira aqui obrigar que uma determinada forma cultural de saudação seja praticada na igreja em qualquer outro tipo de cultura. Como vemos aqui, essa era a forma típica de saudação naquele contexto cultural ali onde o apóstolo Paulo vivia naquela época. O importante, meus irmãos, nesse verso, nessa instrução do apóstolo Paulo sobre saudação, é que, entre outras coisas, a igreja preocupe-se em expressar seu amor mútuo uns para com os outros, de alguma forma externa. Isso é salutar. E talvez nós, a igreja, de modo geral, atualmente, fale um pouco em expressar aquilo que alguns chamam até de selo, sinal e selo do amor e da união cristã, com alguma forma externa que expresse o nosso amor e a nossa união com os nossos irmãos em Cristo. Não necessariamente dessa forma, como eu acabei de mencionar, mas de alguma forma saudando os nossos irmãos em Cristo. Certamente não também através de uma forma estereotipada, com palavras estereotipadas, como alguns grupos religiosos sugerem que precisa ser feito, a paz do Senhor, por exemplo, uma saudação mais tipicamente hebraica do que até cristã. Talvez a graça fosse um tipo de saudação cristã mais apropriada, mais própria, à luz do uso que o apóstolo Paulo faz do termo, como vamos ver um pouco adiante. Mas o fato é que é adequado que dentro daquilo que é apropriado na cultura, não naquilo que não é, claro, adequado ou que seja inapropriado, de algum modo expressar a nossa alegria pelos irmãos, o nosso amor pelos irmãos, a unidade cristã, a relevância que os irmãos são uns para com os outros. Nós não vivemos isoladamente uns dos outros, nós vivemos em comunidade, nós somos uma igreja, uma sinagoga, uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas remidos pelo sangue do Cordeiro, somos membros de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo, e, portanto, somos parte de uma mesma família, e é importante nós exteriorizarmos de alguma maneira os nossos sentimentos para com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Com cuidado, é claro que precisamos fazer. Durante a semana eu li um documento do século III, em que, abordando essa questão, então, a Constituição dos Apóstolos, há uma instrução de que os homens beijem os homens, as mulheres beijem as mulheres, saúdem as mulheres, e evidentemente que em tudo na vida nós temos cuidado, tem que ter cuidado, Satanás é ardiloso, é perigoso, e ele pode corromper. Exatamente por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que essa expressão de amor e de unidade cristã seja santa. Quando ele acrescenta saudai a todos os irmãos, não simplesmente com um beijo, como era o costume na época, mas com um beijo santo, com um ósculo santo. A ideia é, seja qual for a saudação própria da cultura, que ela seja própria, que ela seja santa. É a mesma ideia, meus irmãos, que nós encontramos na carta de Paulo a Timóteo, logo a seguir, basta virar aí uma página na sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 8, onde Paulo diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Era costume na época orar com as mãos estendidas, com as mãos levantadas. O apóstolo Paulo não está aqui ordenando que a igreja
em qualquer cultura, tenha que levantar a mão para orar. Historicamente, essas posturas são variadas, de joelho, prostrando-se numa direção, levantando as mãos. Isso não é o mais relevante, isso depende da cultura. Nós não devemos estereotipar essas formas externas, nem de saudação, nem de oração. Mas o importante é que as mãos sejam santas. O importante não é a forma de saudação, comparem. O importante é que a saudação seja santa, sincera, real, verdadeira e de maneira nenhuma com qualquer conotação inadequada, especialmente quando essa saudação ocorre entre irmãos, pessoas de sexo diferente. E certamente é importante também observar nessa instrução do apóstolo Paulo à igreja que a saudação não deve, de maneira alguma, representar qualquer forma de discriminação. Observem que o apóstolo Paulo diz: saudai a todos os irmãos com ósculos santos. Certamente o apóstolo Paulo está aqui orientando a igreja, advertindo a igreja, no sentido de que não manifestem nas suas saudações qualquer tipo de preferência ou discriminação uns pelos outros. Certamente, dentro de um grupo maior de irmãos, alguns nos são mais chegados, alguns nos são mais íntimos, alguns trabalham juntos, então tem até mais assunto para tratar e conversam juntos. Isso até certo ponto é natural. Mas nós devemos ter o cuidado e o zelo para nas nossas relações fraternais entre irmãos em Cristo não incorrermos em qualquer tipo de discriminação por qualquer natureza. Fico pensando se aqui o apóstolo Paulo não tinha em mente orientar a igreja no sentido de, olha, orem, inclusive, pelos líderes, pensando naqueles que porventura tivessem alguma dificuldade com as exortações que vinham recebendo da liderança. Afinal de contas, o apóstolo Paulo havia rogado àqueles irmãos que acatassem com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Certamente essas palavras de Paulo não são sem sentido. Não é improvável que alguns dos membros da igreja, admoestados e exortados pela liderança, estivessem experimentando algum tipo de dificuldade em aceitar e se relacionar com os seus pastores. Esses também deveriam ser saudados mutuamente. Também aquele grupo que eu chamei de portadores de necessidades espirituais especiais, membros da igreja de Tessalônica. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O beijo era para esses também. Às vezes nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil. Os insubmissos, especialmente, mas era para esses também. Essas pequenas dificuldades que a nossa natureza, que por causa da nossa natureza pecaminosa, temos de relacionamento uns para com os outros, precisam ser mortificadas em Cristo. E não podem impedir a expressão desse sinal e selo de amor e de unidade cristã através de saudações externas, concretas, manifestando assim nosso amor, nossa alegria pela vida desses irmãos e irmãs, também em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, as palavras finais de Paulo não terminaram ainda, e além desse pedido de oração que ele faz à igreja e dessa instrução acerca do modo apropriado de saudação e também para todos, o apóstolo Paulo, no versículo 27,
encontramos aqui uma conjuração. O termo grego é bastante forte, que Paulo utiliza aqui. O verbo conjuro-vos impõe um compromisso solene dos seus leitores diante de Deus. É como se Paulo dissesse: eu estou colocando vocês sob juramento diante de Deus. Chama a Deus como testemunha dessa exortação e que vocês devem realizá-la sob pena de prestar conta dela a Deus. E qual era a conjuração ou a advertência de Paulo nesse sentido? Que a epístola que ele havia escrito fosse lida publicamente, fosse lida no culto, e que se assegurasse que todos os irmãos fossem expostos à leitura pública da carta que o apóstolo Paulo havia escrito. Por que eu digo leitura pública? Não apenas porque Paulo enfatiza aqui que a epístola deveria ser lida a todos os irmãos. Não dava para tirar fotocópia na época, ia ser um pouco difícil, né? Não tinha, nem transcrever a carta. E o próprio verbo utilizado aqui no grego, o verbo anagnosco, ele dá a ideia não de simplesmente uma leitura particular, mas de uma leitura pública, de uma leitura no contexto de culto, uma leitura quando a igreja estava ali reunida, e então essa carta deveria ser solenemente lida para que a igreja tomasse conhecimento dos ensinos, das admoestações, dos encorajamentos, das exortações e até das conjurações do apóstolo Paulo ali para todos os irmãos. Mais uma vez me vem à mente que provavelmente o apóstolo Paulo tem em mente aqui alguns grupos de pessoas, quando ele quer se assegurar que todos lessem a carta, que todos fossem expostos, melhor dizendo, à leitura pública daquela carta. A gente sabe que a tendência é que aqueles que mais precisam não estão no culto para ouvir o que precisam ouvir. Não é difícil que o apóstolo Paulo tivesse em mente aqui grupos de pessoas, como por exemplo aqueles que ele menciona no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, quando ele diz: exorta aqueles irmãos a progredirem cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. A segunda carta também aborda esse assunto, já mencionei para os irmãos quando expus esse versículo, e teremos a oportunidade de, no meu retorno, daqui a um mês, então, podermos expor também a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu pretendo continuar com os irmãos. Mas, evidentemente, que o apóstolo Paulo aqui se refere àqueles membros da igreja de Tessalônica que estavam tão excitados com relação à segunda vinda do Senhor Jesus, que pararam de trabalhar, estavam vivendo à custa dos outros, de maneira desordenada. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo usa essa palavra algumas vezes, e esses precisavam ouvir essas exortações de Paulo. E ele queria se assegurar de que essas pessoas também ouvissem essas exortações, porque elas precisavam ouvi-las. E não é improvável que ele tivesse em mente também as pessoas aqui, o grupo de pessoas a que eu me referi há pouco, descritas ou mencionadas no versículo 12 e 13 do capítulo 5, aqueles que provavelmente tinham alguma dificuldade com os pastores, com os presbíteros, com os líderes da igreja, e o apóstolo Paulo, na carta, admoesta-os, exorta-os, no sentido de que eles deveriam acatar com apreço aqueles que trabalham, que labutam, que laboram na supervisão espiritual do rebanho, especialmente na pregação do Evangelho, e que presidem no Senhor e que os admoestam, porque essa é parte da nossa função: admoestar, orientar, divertir, repreender, ensinar. E não é poucas vezes, e os pastores e presbíteros sabem disso, que irmãos e irmãs que precisam de admoestação, de exortação, então têm dificuldade em aceitá-la, e muitas vezes conflitos acabam surgindo no relacionamento daqueles que são admoestados pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, seus líderes.
Provavelmente esse grupo, se pudesse, estaria de fora da leitura da carta e então não queria ouvi-la. Mas o apóstolo Paulo quer aqui se assegurar que provavelmente também esse grupo, como vários outros, e membros da igreja em geral, tivessem a oportunidade de ser orientados, admoestados e exortados pelo apóstolo Paulo de maneira inspirada através da carta que ele escreveu à igreja. E ao fazer referência a isso, eu ressalto uma das implicações desse versículo relacionada à autoridade do apóstolo Paulo. Ele tinha autoridade para fazer isso, para conjurar a igreja como apóstolo, como aquele a quem Deus havia comissionado para a instituição da igreja com plena autoridade nessa nova dispensação da graça, nova dispensação do evangelho, conjurar a igreja no sentido de que aquela carta, que não era meramente uma carta sua, mas havia sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus, fosse lida pelaquela igreja. Esse, de fato, foi o costume da igreja primitiva. As cartas de Paulo eram lidas no contexto de culto, foram reconhecidas como de fato eram, como parte do cânon bíblico, em pé de igualdade com os livros do Antigo Testamento, e pela graça de Deus, até hoje, como estamos fazendo exatamente isso, lemos esta carta, explicamos as cartas, e esclarecemos e elucidamos o significado dessas cartas para a nossa instrução, encorajamento, admoestação, exortação, repreensão também para todos nós, e encorajamento e edificação. O propósito dessas cartas é sempre a instrução, a admoestação, o conforto e o encorajamento da igreja. Elas são úteis não apenas para aqueles leitores primeiros a quem as cartas foram endereçadas, mas elas contêm princípios gerais válidos para a igreja em toda essa dispensação da graça até o retorno em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, chegamos ao versículo 28, aonde o apóstolo Paulo se despede da igreja, como é seu costume fazer, desejando aquilo que de melhor ele poderia desejar para aquela igreja. Graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos, portanto, à bênção final que Paulo transmite à igreja de Tessalônica, de maneira simples, lacônica, simplesmente dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mais uma vez, uma prática costumeira do apóstolo Paulo, um costume do apóstolo Paulo, encerrar as suas cartas, algumas das suas cartas pelo menos, com a palavra graça, desejando principalmente isso aos seus leitores, a graça do Senhor Jesus. Apenas para os irmãos confirmarem, verificarem como o apóstolo Paulo costumava fazer, na própria carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, no último verso, o verso 18, ele termina de maneira muito semelhante: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Se retornarmos à carta aos Romanos, no capítulo que lemos há pouco, quase no capítulo final, no capítulo 16, no versículo 20, nós lemos: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E em várias outras cartas, como Filipenses, Colossenses, o apóstolo Paulo se despede das igrejas, desejando especialmente que a graça de Deus e do seu Filho continuasse, permanecesse com aqueles irmãos. Na verdade, meus irmãos, só para lembrar, o apóstolo Paulo termina a carta como ele havia começado. Na realidade, quando ele iniciou a sua carta, dentro de um costume epistolar padrão na época, de se escrever uma carta, mas sempre com uma conotação evangélica, uma conotação evangélica no bom sentido, uma conotação cristã, o apóstolo Paulo os seus leitores com a graça.
Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, ele acrescenta a paz, a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, meus irmãos, secularmente, o costume da época era saudar os seus leitores, tanto no início como no fim da carta, com uma outra palavra mais comum, a palavra saúde. Ainda hoje, quando muitas vezes as cartas são escritas, começa-se dizendo, espero que essa carta, os irmãos, que todos estejam bem, com saúde, ou então desejando saúde, ou coisa semelhante. Há um exemplo no livro de Atos dos Apóstolos desse costume secular, em uma pequena carta escrita pelo comandante Cláudio Lísias ao governador Félix, aonde ele começa exatamente com essa palavra, no capítulo Atos, no capítulo 23, os irmãos, se quiserem, podem verificar, no versículo 26, ele começa a cartinha dele dizendo, o bilhete dele dizendo, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, e saúde. E conclui a carta, embora muitos manuscritos não tenham esse termo saúde no final, vários outros têm, o que indica que era o costume na época de um modo ou de outro, tendo como última palavra, no versículo 30, novamente o termo saúde, entre colchete aqui, porque não se encontra em alguns manuscritos antigos, ou vários, ou na verdade até a maioria, mas se encontra em outros manuscritos, e portanto, pelo menos, embora não seja um saúde canônico, esse final, não é parte do cânon bíblico, na realidade, expressa um costume na época, sem dúvida alguma, de concluir as cartas com saudações. Isso se verifica não apenas nesse exemplo aqui no livro de Atos, mas nos documentos antigos da época, a prática comum era saudar as pessoas com esse termo saúde, desejando que as pessoas fossem saudadas com saúde. No contexto eclesiástico da igreja, esse termo também é usado. Depois os irmãos podem verificar em Atos 15, no versículo 29, naquela decisão do Concílio de Jerusalém, o concílio saúda as igrejas com saúde. Não tem nenhum problema que a gente saúde os irmãos e irmãs, desejando a eles saúde. Que Deus os abençoe, dê saúde a eles, e que tudo lhes vá bem, e que os livre do mal, dos acidentes, dos incidentes próprios dessa vida, maculada por causa da queda e do pecado, onde homens maus estão presentes, como Paulo menciona, pedindo oração em uma das cartas, das suas cartas. Mas o fato, meus irmãos, é que a saudação do apóstolo Paulo, ela vai mais além do que simplesmente a saudação secular. Ela não se concentra apenas nesse aspecto de bem-aventurança, ou de que tudo nos vá bem, em termos físicos, em termos de saúde ou de prosperidade, ou coisa dessa natureza, mas ele vai no cerne do Evangelho. E a palavra graça, na realidade, remete os leitores ao coração do Evangelho de Paulo, que é o Evangelho bíblico. O Evangelho da salvação pela graça somente mediante a fé em Cristo Jesus. A saudação de Paulo, meus irmãos, remete os seus leitores aquilo que é, na realidade, a essência da sua teologia também. O fato de que ninguém pode ser justificado diante de Deus por virtudes próprias, por méritos próprios, mas única e exclusivamente como manifestação da vontade benevolente, favorável, do favor soberano de Deus para conosco. E Paulo sabia muito bem que a vida cristã começa com graça, continua com graça e se consuma através da graça. Foi exclusivamente a graça de Deus e do nosso Salvador bendito que nos arrancou daquele estado deplorável, terrível,
de condenação e de morte no qual todos nós nos encontrávamos. E nos arrancou do domínio de Satanás, do domínio da nossa própria natureza corrompida e pecaminosa, nos redimiu do nosso pecado, nos salvou e nos transportou para as regiões celestiais através da obra salvadora do seu Filho na cruz do Calvário. Mas o que nos conduz nessa vida é graça também. Não é a nossa fidelidade a Deus, que nós na realidade não temos. Se você acha que é digno de merecer o cuidado, a proteção, a manutenção, a providência bondosa de Deus para com a sua vida, porque você tem sido fiel, você está, meu irmão e irmã, equivocado. Porque em nós não reside bem nenhum. Nós somos pecadores, pecaminosos, e o que nos preserva e até o que nos santifica, lembrem da oração do domingo passado, é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Podemos ter certeza de que quando temos vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, disposição de fazer a vontade de Deus, pensamentos em harmonia à vontade de Deus, emoções consoantes à vontade de Deus revelada na sua palavra, determinações santas, são impulsos do Espírito Santo, que habita no nosso coração, nos conduzindo nessa direção, porque nós mesmos, nós iríamos noutra direção. É graça no início, é graça que nos elege, é a graça que nos predestina, é a graça que nos alcança pelo chamado irresistível do Evangelho, pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, e é a graça de Deus que nos conduz nessa vida. E nós podemos ter plena certeza de que a nossa convicção de que quando o Senhor Jesus retornar em glória, nós estaremos entre aqueles que terão seus corpos ressuscitados, se tivermos já partido, ou se estivermos vivos, teremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, para o início, para o estabelecimento, a consumação do seu reino eterno em glória. Meus queridos irmãos e irmãs, tenhamos certeza, se estivermos lá, estaremos lá. Essa é a nossa convicção, se formos alcançados realmente pela graça salvadora de Deus, se formos feitos novas criaturas, se formos regenerados e nascemos de novo, e temos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, chegaremos lá. E a grande obra de redenção, de salvação, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é fruto da mesma palavrinha que nós encontramos aqui, da graça, da bondade, do amor, do favor imerecido de Deus para conosco. A palavra graça condensa de uma maneira fabulosa, meus irmãos, toda a teologia do apóstolo Paulo. E mais do que o bem-estar físico dos membros da igreja de Tessalônica e das outras igrejas, queridos irmãos em Cristo, e mais do que o seu próprio bem-estar físico, o que o apóstolo Paulo desejava e sinceramente anelava é que aqueles irmãos estivessem sempre debaixo do favor imerecido de Deus, da graça soberana do nosso Criador, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos faz perseverar na graça, na fé, que nos preserva e nos guarda até aquele dia glorioso acerca do qual o apóstolo Paulo falou nessa carta, quando o Senhor Jesus retornará em glória. Meu tempo já esgotou, meus irmãos, eu quero apenas extrair dessa passagem algumas lições bem breves, apenas ressaltando o que eu já estive aqui considerando com os irmãos em termos de lições práticas para a nossa vida. E a primeira lição que desejo destacar diz respeito à importância da oração da igreja pelos seus ministros. Nós vamos pensar mais agora nas orações de Tessalônica pelo apóstolo Paulo. Vamos pensar na oração dos irmãos e irmãs, por mim, pelo presbítero Jonas, pelo presbítero Célio, pelo presbítero Zoênio, pelo presbítero Raimundo, pelos diáconos, por aqueles a quem Deus constituiu bispo para pastorear o rebanho de Deus, que Deus colocou entre nós. Entendo, irmãos, que nós precisamos mais da oração dos irmãos do que os irmãos da nossa, porque somos mais suscetíveis às ações, ou não digo, se não mais suscetíveis, nós somos mais alvo de Satanás até do que talvez os irmãos, porque o estrago,
ocasionado quando um líder na igreja, um ministro do Evangelho, cai e envergonha o reino de Deus, é maior do que quando um membro regular da igreja, incorrendo em falta grave, em pecado grave, cai e é produzido. Então, que os irmãos orem por nós. É a súplica de Paulo e a nossa súplica também. Que os irmãos intercedam por nós. A ideia de que a igreja não participa da vida da igreja, a não ser que estejam aqui na frente cantando, ou que estejam em atividade, algum tipo de atividade, é completamente equivocado. A igreja participa ativamente das atividades ministeriais através da oração. Sem dúvida, meus irmãos e irmãs, a supervisão espiritual dos presbíteros, a pregação do ministro da palavra, a atividade, o exercício do ministério diaconal dos nossos irmãos diáconos da igreja será muito mais de conformidade com a vontade de Deus e muito mais frutífero se os irmãos diligentemente e fielmente intercederem por nós das orações diárias dos irmãos nas suas casas, orando que Deus nos livre do pecado, que nos guarde das tentações, que nos anime, que nos fortaleça, que nos livre do profissionalismo eclesiástico, que nos dê amor sincero pelos irmãos, determinação sincera que Deus deu a Paulo especialmente, e que Deus nos deu ousadia para realizarmos o nosso ministério com fidelidade, não para agradar, também não para desagradar, mas para sermos fiéis a Deus nas vocações para as quais Ele nos chamou. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, das orações dos irmãos. E uma das coisas que mais nos anima e mais nos encoraja no nosso ministério é saber que os irmãos oram por nós. Uma coisa é estarmos aqui com essa incumbência gloriosa, mas ao mesmo tempo terrível de ser porta-voz de Deus na pregação do Evangelho, sem a convicção de que os irmãos estão intercedendo por nós. Sem a convicção de que os irmãos chegam aqui preparados e prontos, tendo orado, intercedido, nos colocado diante do trono da graça de Deus através das orações dos irmãos. E outra coisa é quando nós chegamos aqui na convicção de que os irmãos estão fazendo isso por nós e que nós não estamos aqui sozinhos, mas que os irmãos participam da pregação do Evangelho, da supervisão espiritual do rebanho e da obra diaconal, não apenas daquelas formas informais que nós já estivemos considerando aqui, mas diretamente através da oração por nós. Irmãos, orem por nós. Mas a outra lição que desejo destacar, meus irmãos, diz respeito à necessidade de expressarmos o nosso amor pelos irmãos através de saudações culturalmente adequadas e santas, e sinceras, e sem discriminação. Eu sei que nem todos são tão extrovertidos, né, quanto outros. Alguns não têm dificuldade nenhuma em abraçar, em manifestar externamente as suas emoções e os seus sentimentos. Outros são mais introvertidos, mais recatados e que expressam o amor que sentem de maneira mais reprimida, mais limitada. Mas isso não importa tanto. O que importa é que seja sincero, que seja santo, que seja todos. Que Deus nos dê a graça de sinceramente podermos abraçar nossos irmãos em Cristo, cumprimentar nossos irmãos em Cristo, como irmãos, como pessoas que foram lavadas no mesmo sangue do Cordeiro, e que nós desejamos o bem maior de Deus para eles, a graça de Deus para a vida deles, sobre a vida deles, e isso com sinceridade e santidade no nosso coração. Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, a nos manifestarmos como uma comunidade sinceramente nesse sentido. Isso não precisa ser num ambiente de culto, como ocorre em algumas igrejas, na minha compreensão, de maneira equivocada, quebrando até a solenidade de culto, incluindo aqui a saudação quase que como um elemento de culto. É verdade que na igreja primitiva, no segundo século, havia até igrejas em que o beijo tornou-se quase que um elemento de culto, mas nós não encontramos isso nesse sentido nas Escrituras. Nem sempre aquilo que a igreja primitiva fez referenda os seus atos, se não forem referendados pela palavra de Deus. Mas num contexto ou no outro, é adequado exteriorizarmos
o nosso amor e a unidade cristã através de saudações genuinamente sinceras, genuínas e santas e sem discriminações. Talvez uma das aplicações mais relevantes do texto diga respeito a essa conjuração, já que o termo é tão forte de Paulo aqui no versículo 27. Quando ele conjura os seus leitores, no sentido de que sua carta inspirada, apostólica, seja lida e lida por todos. A implicação aqui é no sentido de que também é dever da igreja estar presente para que seja lida. Evidentemente que nós não podemos aplicar literalmente esse texto para nós hoje. Não posso conjurar os irmãos a lerem uma carta, né, diante de todos no contexto de culto, como se a autoridade para isso tivesse. Mas penso que como ministro do Evangelho, chamado por Deus, para em seu nome declarar a sua vontade, posso sim exortar os irmãos e irmãs a fazerem o possível, tudo o que tiverem ao alcance, para serem expostos à exposição da carta de Paulo. A leitura, explicação e exposição dessa mesma carta que Paulo desejou que fosse lida diante de todos, para que todos tenham o privilégio de ter seus corações sondados, perscrutados pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação da sua palavra, nessas cartas que o Espírito Santo de Deus inspirou em contextos específicos, mas que transmitem e contêm princípios eternos mesmo, de valor eterno para edificação, instrução, admoestação de qualquer igreja até o retorno do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A última lição diz respeito à maior bênção do crente. A maior bênção do crente é a graça de Deus sobre a nossa vida. Não são os bens que Deus nos tem dado, não é o emprego, não são os confortos que, na sua graça, Deus nos tem concedido nessa vida, não é a nossa vida, nem a nossa própria vida física, o nosso corpo, a nossa saúde, tão importantes para nós, sem dúvida, mas essas não são as maiores bênçãos que Deus nos tem dado nessa vida. As maiores bênçãos nós desfrutamos pela graça e pela misericórdia de Deus. A melhor coisa que podemos ter nesta vida é o favor de Deus sobre nós. É estarmos nesse estado, não de inimizade para com Deus, mas de reconciliados com Deus, de amigos de Deus, não de inimigos com Deus, debaixo do seu juízo, debaixo da sua ira, debaixo da condenação, mas debaixo do seu amor, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua misericórdia, debaixo da sua bondade, debaixo da sua salvação, debaixo da sua graça, que inicia a vida cristã, que dá continuidade à vida cristã e que consuma, na realidade, a vida cristã. Que Deus, meus irmãos, renove a sua graça sobre todos nós, quando concluímos a exposição dessa carta que contém tantas lições práticas para o dia a dia da vida da igreja, nas suas relações mútuas com seus líderes e também com o Senhor da igreja, para que com a misericórdia e graça dele possamos viver de modo a alcançar talvez o que seja o maior propósito prático dessa carta, o propósito geral prático dessa carta explicitado pelo apóstolo Paulo no capítulo 4, no verso 1, no início da sua sessão prática, quando ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Que Deus nos dê a sua graça para continuarmos avançando, progredindo, porque a vereda dos justos precisa ser como a luz da aurora, mais e mais, até aquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus retornar, e então nós seremos perfeitamente santificados, e nenhuma mácula, nenhuma ruga, nem coisa semelhante permanecerá em nós, naquele estado de glória que nós compartilharemos com o seu próprio Filho, o cabeça da igreja, da qual somos o corpo, o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça, através dos meios de graça que Ele colocou à nossa disposição, para vivermos, alcançarmos esse propósito do apóstolo Paulo aqui, isto é, viver
de maneira a agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.